Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e a gente veio aqui trazer uma atualização sobre um negócio do Fluminense que pode estar caminhando nessa tarde de sábado, mas antes de a gente falar sobre essa negociação, eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve dessa moral pra gente, que está querendo chegar aos 13 mil inscritos. Também deixa o like nesse vídeo, que toda vez que você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, vai entregar para cada vez mais tricolores e vocês vão nos ajudar a chegar à nossa meta. E também tem duas opções novas aqui. Uma é hypar o vídeo, que é só você ir do lado do comentário, arrastar para o lado, clicar em hypar o vídeo, vai ajudar esse vídeo a ter um alcance maior. E também tem clube de membros ativos. Se você quiser se tornar membro do Falando de Flu por apenas R$ 2,99, você vai dar essa moral pra gente. Então, se você puder, a gente agradece. Então, bora sem mais delongas, bora pro vídeo. E só antes da gente começar a falar sobre esse assunto, a gente lançou um vídeo mais cedo hoje falando sobre John Arias, sobre a despedida do jogador. Quem puder passar lá, dar uma moral no vídeo, eu agradeço. Agora, sem mais delongas, vamos falar sobre a negociação. Hoje, durante a coletiva do Mário Bittencourt, foi muito falado sobre quem será o substituto do John Arias e tudo mais. O Mário Bittencourt, né, falou que o Fluminense está mapeando o mercado, que já tem alguns negócios meio que mapeados para tentar trazer reforços. E uma das perguntas que foram feitas é sobre Inês Trouxa, jogador do Atlético Nacional da Colômbia, que vem despertando interesse do Fluminense, do Botafogo. É um jovem jogador que teve uma temporada de destaque na Colômbia, no Atlético Nacional, e perguntou se o Fluminense realmente tinha interesse no jogador. E o Mário Bittencourt falou que meio que tinha uma negociação ali do Fluminense com o jogador. Hoje, né, mais ou menos umas 2 horas atrás, no momento que eu estou gravando esse vídeo, surgiu uma notícia que o Fluminense tinha sacramentado a contratação do Inês Trouxa. E, em contrapartida, para poder fechar esse negócio, o Kevin Serna seria jogador do Atlético Nacional da Colômbia. Beleza, passou mais um pouquinho, surgiu uma outra apuração do Jornada KTO, onde eles trazem informação que não está fechado ainda. Tem um negócio andando, mas realmente parece que se o negócio for sacramentado, o Kevin Serna pode ser utilizado como uma moeda de troca realmente para essa saída do Arias, né? O que eu acho desse negócio para a gente começar a conversa? Se o Júnior Inês trouxe o Fluminense, ao meu ver, ele não vem como substituto do Arias. Porque se você envolve o Kevin Serna na negociação, eu acho que ele vem para suprir uma saída do Kevin Serna. Por quê? O empresário do Kevin Serna vem cavando vários momentos, né, que o jogador está insatisfeito com os poucos minutos jogados, que o jogador quer jogar mais. O Renato Gaúcho foi muito duro na entrevista coletiva de quinta-feira, pós-jogo, onde ele não citou nomes. Mas todo mundo que acompanha o dia a dia do Fluminense sabe que as críticas foram direcionadas ao empresário do Kevin Serna. E até mesmo falam assim, os empresários que todo jogador é o Messi, é o Cristiano Ronaldo, e não é. E realmente eu acho que nesse ponto o Renato tem razão, porque quem escolhe os jogadores é o treinador, e não adianta você ir para a mídia, ficar dando entrevista, falando que o seu jogador tem que jogar mais, porque eu acho que não cola, acho que tem que ser as atuações dentro de campo que tem que contar. Além disso, juntando com isso, eu acredito muito que o time do Fluminense o Kevin Serna, caso ele deixe o Fluminense, vai ser um jogador que vai fazer falta. Por quê? O Kevin Serna, ele chegou no Fluminense no ano passado. É um jogador que já está adaptado ao estilo de jogo do time. Foi muito bem, né, em alguns momentos da temporada, tanto que ele é o vice-artilheiro da nossa temporada. O artilheiro é o Germancano e o vice-artilheiro é o Kevin Serna. Eu não acho que seria legal envolver o Kevin Serna nessa negociação com o Atlético Nacional, porque eu acho que com a saída do Arias, ele poderia ser um jogador que teria mais oportunidade jogando por ali. Até o próprio Thiago Silva deu entrevistas no pós-jogo de quinta-feira falando que muito provavelmente o jogador que seria utilizado ali no espaço que o Arias vai deixar seria o Kevin Serna. Então você vai precisar começar a ajustar esse time novamente sem o Arias e sem o Kevin Serna. Tem o Riquelme Felipe que foi muito bem no jogo do Brasileiro Sub-20? Tem. Você pode dar uma oportunidade para ele por ali. Só que a gente não sabe como que vai ser a reação, por exemplo, se você botar qualquer outro jogador que não seja o Serna. Até colocando o Serna, a gente não sabe o que o Serna tem para entregar em relação a jogar na função que quem fazia muito com maestria era o John Arias. Falando um pouquinho sobre acho que é Júnior Inês trouxe o nome dele. Ele é um jogador jovem, teve uma temporada muito significativa no Atlético Nacional da Colômbia, só que ele é uma aposta que o Fluminense vai fazer. Por quê? Como eu falei, ele teve uma temporada muito boa, ele já passou aqui pelo Palmeiras e a gente não sabe como que vai ser esse processo de chegar dele aqui no Brasil, se ele vai conseguir se adaptar bem, se ele vai conseguir jogar bem, tudo que envolve, né? Como pontos de superstição, o jogador tem a mesma idade que o John Arias teve quando chegou, 23 anos, e vem da Colômbia. Então, acho que isso que a gente pode acho que isso meio que está movimentando a torcida e também, por exemplo, assim, o fato de ter vários outros times de olho no jogador mostra que ele talvez seja um bom jogador, né? Porque nenhum scout, né, de vários clubes vão monitorar a situação do jogador se ele não for tão bom assim. Então, só que quando ele chega no Fluminense, vai chegar junto às incertezas. Por exemplo, vai se adaptar? Como que vai ser? Ele é um jogador que vem de uma liga que, ao meu ver, é um pouquinho inferior que a brasileira, que é a liga colombiana. Claro, se vir, tomara que dê certo, que jogue muita bola. Só que eu não vejo
o Júnior Nestor está chegando como substituto do Arias. Ele vai chegar para ser o substituto do Kevin Serna. Porque eu acho que nesse pacote ele também, se realmente o Kevin Serna for envolvido na negociação, pode realmente ter a vontade do jogador voltar para a Colômbia. O Kevin Serna que jogava no Peru, ele tem interesse em aparecer mais para a seleção. Ele sabe que se estiver jogando lá na Colômbia, ele pode realmente ter um destaque positivo e jogar na seleção colombiana, lembrando que ano que vem é um ano de Copa. Então, se for essa troca for feita, não chega como reserva, como substituto do Arias, chega como o substituto do Kevin Serna. Então, vamos aguardar, mas eu acho que como tá, tipo, são várias apurações diferentes, e eu vou analisando cada uma delas, mas eu acho que como tem essa notícia do Jornal do Brasil, se eu não me engano, tem essa apuração do Jornal da KTO, eu acho que essa negociação vai acabar saindo. Por quê? Aqui diz que está fechado, aqui diz que tem uma negociação, mas não está fechado. Então, tipo assim, tudo caminha para que tenha essa negociação. Então, eu acho que talvez até a noite ou até a segunda-feira teremos novidades sobre essa questão do Júnior Nestor se tornando jogador do Fluminense e o Kevin Serna sendo envolvido no negócio para ir para o Atlético Nacional. Aí também a gente tem que olhar agora pelo outro lado da ótica. O Fluminense vai precisar ir ao mercado pelo menos mais uma vez para buscar um substituto para o John Arias. Eu, inclusive, vou gravar um vídeo aqui de nomes de jogadores que poderiam chegar para ser o substituto do Arias. Eu até vou botar o Júnior Nestor nesse vídeo que eu vou gravar como possível substituto do Arias, pensando que o Kevin Serna não seja envolvido nessa negociação. Aí sim, o Júnior Nestor entraria como um substituto do Arias, mesmo achando que ele é uma aposta e não uma realidade. Além disso, você tem jogadores que são falados como Claudinho, Malcom, o jogador tem um jogador também, se não me engano, Atlético Paranaense, né, que ele é um meia mais centralizado, mas também chegaram a falar que ele poderia ser substituto do Arias. Tem alguns jogadores nos mercados sul-americano, norte-americano também, que poderiam meio que chegar para ser esse substituto do Arias. Só que de fato é o seguinte, a gente não sabe quem vai ser esse jogador. Mas, fazendo uma breve apuração no meio da torcida tricolor, ninguém quer mais jogador ponta. Os caras querem um cara que joga mais centralizado, talvez um cara que possa ser um meio atacante, que possa fazer uma função de segundo atacante. Então a gente vai ter que aguardar isso tudo para ver como que o Fluminense vai negociar esses jogadores e quais as posições que o Fluminense vai trazer. Para mim, quais são as carências do Fluminense? Ter um jogador que realmente possa ser um meio atacante, semelhante ao Arias, que não seja um ponta agudo, mas que seja um jogador que saiba fazer essa função ali, jogando até centralizado em alguns momentos. E também acho que o Fluminense precisa trazer talvez mais um zagueiro ali, né? Porque a gente viu a dificuldade que a gente teve para montar o time sem o Ignacio, sem o Freitas, né, que foi suspenso no Mundial, mas eu acho que o Fluminense não vai focar nesse momento em trazer zagueiros e vai sim focar em trazer jogadores da fase ofensiva. Então a gente vai continuar monitorando, ver o que vai andar dessas questões de negociação do Fluminense e espero que o Mário consiga achar boas soluções. Eu não acho que o Mário vai chegar lá e vai contratar um super jogador. Eu acho que ele vai buscar mais essas opções de mercado ali, porque esse é o perfil de contratação do Fluminense. O Fluminense não está chegando lá e fala assim, vou dar um exemplo assim, de um jogador que muita gente fala também. É função diferente, mas muita gente fala que é o Tottenham. Tottenham, quanto que custa o Richarlison aí? Vamos negociar? O Fluminense não está fazendo esse tipo de negócio. O Fluminense está fazendo jogadores que mapeia a América do Sul. Cara, acho que esse cara aqui é uma oportunidade de negócio. Esse cara que está fora do Brasil também acho que é uma oportunidade. Então, eu acho que vai continuar caminhando nesse quesito. E também eu acho que tem que ter um olhar para os caras que estão aqui, como é o caso do Riquelme Felipe, porque eu acho que o Riquelme Felipe pode sim fazer essa função que o Arias fazia. Ele joga muito bem, eu acho que ele poderia ser esse cara. Temos outros jogadores que praticamente estão ali no elenco, mas não tiveram tantas oportunidades. Pode ser porque eles estão passando ainda pelo processo de adaptação que eu acho que o Nestor vai ter que passar, que é o caso do Lavega e do Lescano. Eu acho que ano que vem tem tudo para esses dois moleques jogarem muita bola, mas não custa nada do Renato dar uma oportunidade para esses caras para a gente poder ver se tem futebol, se tem talento. Os caras jogaram poucos minutos no decorrer do ano e eu quero ver mais deles também. Então a minha expectativa é que o Renato consiga botar esses caras para jogarem, para a gente poder ver, acho que dá para jogar. Ou faço, não, realmente não dá para jogar ainda, mas pelo menos precisa ver o que esses caras têm para apresentar. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like aqui. Seu like é muito importante. Toda vez que você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, vai entregar para cada vez mais tricolores. Também vou te pedir uma coisa que eu não costumo pedir. Deixa nos comentários, você é a favor da saída do Serna? E também, claro, se inscreve aqui no canal. Se puder, hypar o vídeo, se você clicar naquele botãozinho ali, arrasta o comentário para o lado, hype o vídeo. E também, se você puder, se tornar membro do canal Falando de Flu, você vai nos ajudar muito, dá essa moral pra gente aí. Saudações tricolores, galera, e até a próxima.